Lucas capítulo 15, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, e não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, ela convoca as amigas e vizinhas. É mulher, porque o homem não faz tanto isso não, né? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma, a moeda perdida. E versículo 10, para a gente fechar: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode dar uma glória a Deus por a palavra? É interessante que a gente está lendo isso aqui, e você está perguntando, mas o que isso tem a ver com casa? Aqui Jesus fala 3 parábolas, histórias sobre perda. Primeiro perde-se uma ovelha, depois perde uma moeda, depois o pai perde um filho. Porque a nossa vida, ela também é cheia de perdas. A gente, não pense que você vai vir para a igreja, você aceita Jesus, e você vai cair no conto da carochinha que o pastor fala: quando você vem aqui e aceita Jesus, tudo dá certo para você. Você vive de vitória em vitória, você não tem perda nenhuma. Mentira. Para falar a grande verdade, eu acho que a vida ela é feita de mais perdas do que ganhos. Olha o momento que a gente está vivendo. Tem muita gente perdendo dinheiro, tem muita gente perdendo aula, tem muita gente perdendo emprego, perdendo muitas coisas. Eu acho que nesse período, a única coisa que a gente está ganhando é peso. O resto a gente está tudo perdendo. Então a Bíblia fala muito sobre perdas. Jesus aqui, e aqui é um contexto interessante. Por que Jesus fala o contexto dessas perdas e depois no final acha e tem festa? É porque o contexto dessa história é o seguinte: Jesus, ele está tendo uma refeição, ele está com publicanos, com pecadores. Daí os fariseus, os religiosos, os certinhos, eles veem Jesus, porque eles viviam na cola de Jesus, querendo pegar Jesus, fazer pegadinha para Jesus, puxar o tapete de Jesus, para poder condená-lo de alguma forma. E eles viram Jesus tendo uma refeição com publicanos e passaram e começaram a questionar Jesus, falando: quem és tu, que mestre és tu, que está aqui entre publicanos, entre pecadores, que convive com eles, que senta para ter uma refeição com eles? Que tipo de mestre, de líder religioso é você? Essa é a pergunta que dá a faísca para a resposta de Jesus. Só que Jesus ele não responde curto e grosso, não. Jesus dá uma aula. E você vai entender durante essa trilogia de mensagens que eu vou pregar, a aula que Jesus dá, começando pela ovelha perdida, depois ele passa pela dracma perdida, depois ele vai para o filho perdido. Jesus conta essas 3 parábolas em referência e respondendo a uma pergunta de mestres da lei, de fariseus, que perguntam: por que tu sentas com pecadores? Por que tu convive com eles? Por que tu se alimenta com eles? E aí Jesus conta essas 3. Ele conta primeiro de uma ovelha que se perde fora de casa. Depois ele fala de uma moeda que se perde dentro de casa. E ele finaliza e amarra a história de resposta para ele, falando de 2 filhos. Um que se perde dentro de casa e outro que se perde fora de casa. Ele conta essas parábolas para responder e entender, para que os fariseus entendam como é que ele trabalha com os pecadores. Porque no começo tem perda, perde-se uma ovelha, perde-se uma moeda, perde-se um filho, mas no final todos são encontrados, e há festa quando todos são encontrados. E ele fala, é assim que acontece quando um pecador se arrepende. Tem muito mais festa para quem se arrepende do que ter uma festa, do que um aniversário de 79 anos, nada contra, mas se lá ninguém aceitar Jesus, vai ser uma festa bonita, e Deus vai se agradar. Mas se uma alma aceitar Jesus, há mais festa no céu do que qualquer festa de gente que já é salva. Essa é a importância de Jesus estar entre pecadores, tendo com eles, se relacionando com eles. E é interessante que, quando ele conta isso, ele faz uma equivalência, uma correlação, um paralelismo entre a moeda que se perde dentro de casa e o filho que se perde fora de casa. A gente consegue ver paralelos entre a moeda perdida e o filho perdido. Mas por que Jesus ia comparar e equivaler uma moeda a um filho que se perde? Quer a resposta? Porque as coisas mais valiosas que nós temos, elas não se perdem fora de casa, elas se perdem dentro de casa.
A coisa mais rica para você, que mais tem valor na sua vida, não são aquelas que estão guardadas em bancos, aquelas que estão guardadas em cofres, são aquelas que estão dentro da sua casa, no quarto, almoçando, acordando, tomando café com você todo dia. O que você tem de mais valioso são os seus filhos, a sua mulher e a sua família. Só que família, filho, a gente não perde fora de casa, a gente perde dentro de casa. Casamento não se acaba fora de casa, casamento se acaba dentro de casa. Então a sequência das parábolas é essa. Primeiro, ele tem 100 ovelhas e ele perde uma. Você é bom de matemática? Se eu tenho 100 e perco uma, eu perdi quantos por cento? Hã? O pessoal está com medo até de responder. 1%. Se eu tenho 10 moedas e eu perco uma, eu perdi quanto? Se eu tenho 2 filhos e eu perco um, 50%. Primeiro começa com 1%, depois pula para 10%. Depois ele perde 50%. O que Jesus está falando aqui é, se você não tomar cuidado e começar a olhar para a sua casa, para o que é caro, para o que é valioso para você, se você não tomar ação naquilo que você está vendo que está disfuncional dentro da sua casa, a sua perda vai ser gradual, mas muito rápida. Começa só com 1%, você nem sente falta, depois pula para 50%. Ele começa gradual, perde 1%. Perde 10%, perde 50%, tudo de mais valioso que você tem, se você não prestar atenção, se você não vê as coisas que estão acontecendo erradas dentro da sua casa, é capaz que você chegue a perder tudo que você tem de mais valioso. Eu sei que essa série não seria uma série de glória a Deus, aleluia, mas uma série de tratamento. E eu perguntei, Senhor, mas enquanto Deus vai... E eu ia escrevendo, Deus ia me dando ideias, ia me levando para cá e para lá. Eu falei, Senhor, mas está um pouco pesado isso. Ele falou, o meu povo precisa, André. A minha igreja está precisando disso. Eu estava conversando com um pastor nosso aqui, não vou revelar quem é, por ética. Mas ele falou, pastor, eu trabalho com segurança. E nesse momento caiu muito essa questão de roubo, de furto, sequestro fora. Mas sabe o que aumentou o índice como nunca? De violentação dentro das casas. De desentendimento entre pai com filho, entre esposo com esposa, porque está todo mundo dentro de casa e as pessoas não estão se suportando dentro de casa. E o Senhor está falando, está na hora de tratar as casas do Brasil, as casas de São José dos Campos. Eu quero tratar o meu povo, André, através dessa série. Quantos querem ser tratados pelo Senhor aqui? Então vamos tomar algumas lições que a gente aprende com essa parábola, com essa perda dessa moeda. Lição número 1, bota na tela para mim, só para o pessoal que quiser anotar, eu vejo que tem gente anotando. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Quantas moedas ela tinha? 10, ela perde uma. Ah, só perdeu umazinha, não vai fazer falta. Não, vai fazer falta, é uma, mas é minha. Não, mas não vale nada essa moeda, é uma dracma, é como se fosse um dia de trabalho, não vale nada, deixa para lá, não perde o teu tempo. Não, eu perdi, a moeda é minha, eu sei qual é o valor que ela tem para a minha vida. Não pode ter valor para você, mas para mim tem. Eu não vou ver, eu não vou equiparar e ter como referência o que é valioso para mim, aquilo que é valioso para você, porque o que é valioso às vezes para você, não pode ser para mim. Por exemplo, quantos aqui tem um filho pequeno, de 6 anos para baixo? Levanta a mão. Quantos pais tem? A maioria dos pais estão em casa, né? Com os filhos, não podem vir. Se eu perguntar para você, qual é o maior sonho que você tem para esse filho? O que você responderia? Pensa rápido, não precisa falar. Mas provavelmente você falaria assim, bem, pastor, eu acho que é a formação, que ele cresça bem, um colégio bom, que ele tenha uma boa profissão, que ele tenha sucesso na sua carreira quando crescer, que ele case bem. É isso que você quer. Por quê? Porque é algo bom, é algo grandioso. Deixa eu falar o que é importante para mim. Eu quero que a minha filha fale. Ponto. Que é isso, pastor? Mas isso é tão pequeno, é tão insignificante. Insignificante para você. Para mim, é uma moedinha, mas é tão grande, mas tem um valor tão maravilhoso. Por isso que eu falo, não se deixe levar por pequenas perdas. Não passe e faça vista grossa quando você perde só uma moeda. Porque se ela é sua, ela vai fazer diferença. Se ela é sua, você precisa parar tudo que você está fazendo e buscar e conquistar aquilo que se perdeu na sua casa. Perdeu só uma moeda, está tranquilo? Não, não está tranquilo. É minha moeda. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e eu vou valorizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É minha. Valoriza o que Deus te deu.
Valorize a esposa que você tem, o marido que você tem, a casa, os filhos. Aquilo que Deus colocou, valorize. Não fique comparando o que você tem com o que tem no outro. Eu falei isso e postei no outro dia. A comparação. Você quer matar os sonhos de Deus na sua vida? Compare os sonhos dele na tua vida com o sonho de outro. Não compare as suas moedas, o seu valor que você tem na sua casa com os outros. Se Deus te deu essa uma moeda e ela se perdeu, é sua responsabilidade ir atrás dessa uma moeda e achá-la de volta. Valoriza aquilo que é seu. Lição número 2, aqui é bem didático. Valorize não apenas o que você tem, mas valorize enquanto você tem. Isso aqui é muito importante, é enquanto eu tenho. Muita gente perde, para depois falar, ai meu Deus, foi-se embora. Ai meu Deus, e agora? E agora? Eu não vejo mais, foi embora. Por que eu não falei? Por que eu não liguei? Por que eu não busquei? Por que eu não sentei para conversar? A gente tem que aprender a valorizar enquanto nós estamos com aquilo na nossa mão, dentro da nossa casa. Depois que vai embora, eu sei que você vai sentir falta, mas já se foi. Aprenda. A maior do que a dor da perda é a dor do remorso. Não é? Eu deveria ter falado. Eu deveria ter ligado. Eu poderia, mas não fez. Perdeu o casamento, perdeu filhos, perdeu o emprego, perdeu o ministério e agora não tem mais nada para valorizar na sua mão, porque enquanto você tinha, você não valorizava. E aí, como a gente fala no ditado popular, agora não vale chorar o leite derramado. E a gente chora o leite derramado. É por isso que mortos recebem mais flores do que vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Foi-se embora, e agora, minha vida? Por que não fez enquanto estava vivo? Nada contra, mas por que você não valorizou? Pega o telefone e liga para o seu pai quando sair daqui, liga para a mãe, liga para aquela pessoa que você há muito tempo está distante, tem uma rixa talvez. Por quê? Porque se fosse morto você ia chorar, falar, meu Deus, e agora? Por que eu não disse? Por que eu não sei? A dor do remorso é maior do que a gratidão, é maior do que a própria dor de não ter. Valorize aquilo que Deus te deu enquanto você tem. Não deixa para ligar para depois. Não deixa para mandar uma mensagem depois. Não deixa para abraçar depois, não. Não deixa para mandar um presente depois, não. Eu tenho 10 moedas. Eu perdi uma, eu vou parar tudo que eu estou fazendo. E eu vou procurar esta moeda. Pode ser pouco, pode não valer muito para outras pessoas, mas me dá licença, como fala minha mulher. Eu vou acreditar e eu vou ir. Eu vou procurar a moeda que me perdeu. Esaú e Jacó têm uma história muito parecida com isso. 2 irmãos. E Deus deu um presente, algo muito valioso para Esaú mais velho. Ele era o primogênito. Com a primogenitura vem benefício financeiro, poder, benefício espiritual. Só que um dia ele estava caçando e ele voltou para casa e ele viu o seu irmão fazendo um guisado, uma sopa de lentilhas. E ele falou assim, eu estou com tanta fome, me dá um pouquinho. Ele falou, não, eu te daria tudo, pede qualquer coisa para mim. Eu estou com tanta fome que eu te daria tudo para você me dar esse prato de lentilhas. E aí Jacó, que queria a primogenitura, que queria passar na frente, que tentou fazer várias vezes, falou, não tem problema não, me dá a sua primogenitura. Sabe qual foi a resposta de Esaú? Pode ficar. Do que vai me valer isso agora? Isso não é importante, isso é pequeno para mim agora, entenda, aquilo que é pequeno para você é 1%, mas se você não tiver atenção, vai se tornar 10%, e vai se tornar 50%, até você não ter nada, porque Esaú não valorizou o que Deus deu para ele, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Por quê? Porque a gente não valoriza, e quando a gente não valoriza, a gente perde tudo. Já tem outro homem, Nabote, ele tinha uma vinha do lado do palácio do rei. Aí um dia, olha a diferença de quem valoriza e de quem não valoriza aquilo que Deus deu. Ele tinha uma vinha do lado do palácio do rei. Aí o rei vai para a sacada um dia e ele olha, gostei daquela vinha, eu quero. Nabote, me dá essa vinha? Não, dou não, é meu. Cabra macho, é amazonense, para peitar o rei. Faz o seguinte então, quanto é que tu quer nela? Me vende, eu compro. Não, vendo não, é minha, não está à venda. Ah não, eu vou tomar de ti, pode vir tomar, eu não dou não, é minha. E aí o rei foi tomar dele. A palavra de Deus fala que ele protegeu a vinha dele, a vinha. O rei havia falado, isso não vale nada, é pequeno. Ele falou assim, não vale nada, mas é meu. Ele cantou aquela música para o rei, você não vale nada, mas eu gosto de você, eu gosto da minha vinha. Eu gosto da minha vinha.
E aí o rei vai tentar tomar dele. A palavra de Deus fala que ele protege aquela vinha com a vida dele. Ele luta, ele vai de frente e ele morre protegendo a vinha. Pastor, que absurdo morrer por algo tão pequeno. É pequeno, mas é dele. Ele morreu por aquilo que Deus colocou na mão dele. Entenda, pode ser pequeno, mas será que você está disposto a morrer por aquilo que Deus colocou na sua mão? A proteger a sua família com a sua vida, a proteger a sua mulher com a sua vida, os seus filhos com a sua vida, a sua casa com a sua vida, seja Nabote, pode até ser pequeno, mas se foi Deus que me deu, é meu, e se é meu, eu vou proteger com a minha própria vida. Valorize aquilo que Deus te deu, enquanto você tem, para depois não virar uma frase numa lápide de alguém que foi embora. Valorize enquanto você tem. E são 3. Reconheça onde você perdeu. Isso aqui é extraordinário. Onde foi que ela perdeu a moeda? Pode falar, gente, eu sei que está frio. Onde foi que ela perdeu a moeda? Em casa. Ok? Agora, se ela perdeu em casa, não está perdido. Por mais que eu fale a moeda perdida, a dracma perdida. Não está perdido. Até porque, olha a frase que a Bíblia usou quando ela foi atrás. Então a mulher diligentemente buscou. Quem busca é porque não se perdeu. Quando você perde, você procura. Se o seu filho está no colégio, você vai procurar ele no colégio ou você vai buscar ele no colégio? Você vai buscar, por quê? Porque você sabe que ele está lá. Então, quando a Bíblia fala que ela buscou, ela sabia onde a moeda estava. Podia até ter perdido, mas ela sabia onde ela perdeu. Ela não saiu procurando no supermercado, no shopping, em outro lugar. Ela procurou na casa dela. Na verdade, ela não procurou. Ela foi buscar na casa dela, porque ela sabia que ela tinha perdido dentro de casa. Isso aqui é muito importante para você identificar e detectar o que tem de disfuncional, o que tem de errado dentro da minha casa. Onde é que está perdido? Onde é que está dando errado? Onde é que está tendo atrito? Onde é que está tendo desentendimento? Saiba onde estão acontecendo os problemas e onde você perdeu algo. Como foi que ela descobriu que ela perdeu? Porque ela contou. Ela tinha 10 moedas, ela ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ué? A não ser se ela fosse o Lula, acabava aí. Mas ela tinha um dedo a mais. 10. Eu tinha 10 moedas. Aqui só tem 9 moedas. Perdeu uma. Por quê? Porque ela examinou com cuidado. A palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Quer saber se você perdeu algo? Olha para você no espelho e fala, o que tem errado comigo aqui em casa? O que tem de diferente desde que eu casei? Por que as coisas não estão dando certo? A gente tem que parar às vezes e começar a contar. O que eu fiz? Eu errei aqui, eu errei ali, eu falei isso, eu passei dos limites aqui. Não era para eu ter dito isso, feito isso. Não era para eu ter me comportado dessa maneira. Examine-se o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise e se pergunte, André, onde é que você está falhando na sua casa? Com a sua esposa, no seu tempo, com a sua família, com seus 3 filhos. Onde a gente precisa se examinar. Sabe aquelas conversas que a gente tem de casal? Quem é casado aqui sabe, eu já fui casado, sabe muito bem. Que a gente faz tudo na casa, a criança está lá e tudo deita, responde todos os e-mails, todas as mensagens, todos os posts, vê tudo, scroll. Você fica cansado, você bota o celular para carregar e você deita, está escuro o quarto. E você fica conversando com a esposa, você está deitado, ninguém está se olhando, você está olhando para cima. Tudo bem, meu amor? Tudo, isso. Sabe aquela conversa que a gente tem? Usa esse tempo e pergunta assim, meu amor, tem alguma coisa de errado no nosso casamento? Tem alguma coisa de errado na nossa casa? Por que você já percebeu que os nossos filhos estão fazendo isso? Por que você acha isso? Quando foi a última vez que a gente parou para examinar o que estava acontecendo de errado na nossa casa? Parece algo tão simples, mas as maiores disfunções e problemas nos lares acontecem por falta disso. De uma conversa simples entre um pai e uma mãe, entre um homem e uma mulher, falando o que está dando errado, por que nós estamos nos tratando assim, por que nós estamos atacando uns aos outros, onde foi que isso começou. Ela só pôde saber que tinha perdido algo dentro da casa dela, porque ela parou para analisar e contar. O que eu fiz? Onde eu perdi? Por onde eu andei? Onde foi parar? Está aqui, eu só tenho 9. Só que é difícil reconhecer. Mas mais difícil de reconhecer e de entender onde a gente perdeu, é a gente reconhecer que perdeu.
Por isso que fica difícil reconhecer onde está o problema. Porque a gente tem dificuldade em detectar que existe problema. A gente faz vista grossa. Para a gente saber onde perdeu, primeiro a gente tem que reconhecer que perdeu. A gente às vezes mantém uma capa, posta nas redes sociais, está tudo lindo, tudo bonito. Olha aquela família, meu Deus, sempre sorridente. E os dentes brancos, mal sabe que é um aplicativo que deixa o dente branco. E cresce a boca, e cresce o olho. Todo mundo com o olho bonito, todo mundo saudável. Olha a pele como está corada. Mal eles sabem que aquilo é um aplicativo numa rede social. E cria-se uma capa onde nós entendemos que todo mundo é perfeito, mas a nossa casa é disfuncional. Nós existimos e vivemos em uma comunidade e sociedade assim, onde as pessoas têm capas e filtros e elas se apresentam da melhor maneira possível, mas dentro de casa você sabe que é diferente. Não é como os likes e as curtidas na internet. Dentro de casa é diferente, é verdadeiro. E será que dentro de casa nós estamos também mentindo para nós mesmos? Estamos botando o filtro da internet para a gente mesmo, falando, não tem problema não, foi aquilo, mas aquilo foi a única vez, nunca mais vai acontecer. Até acontecer a segunda vez, não, a segunda, não vai acontecer a terceira. E a gente fica filtrando, a gente fica fazendo vista grossa em problemas que era para a gente já ter parado e falar, não, vamos frear isso aqui. Daqui para frente isso não pode mais acontecer. Vamos sentar, vamos fazer uma autoanálise da nossa casa, do nosso relacionamento. E vamos andar. Moisés, em Êxodo 34, ele sobe para o monte e fica 40 dias com Deus. Já pensou o que é isso? 40 dias e noites. E ele desce. Quando ele desce, a Bíblia fala que o rosto dele está brilhando, está resplandecendo de tanta glória, porque ele estava perto de Deus, conversando com Deus. Era tanta luz, era tanto brilho, que ele pega uma capa, um manto, ele pega e coloca um turbante sobre a face dele, porque as pessoas que chegavam perto dele não conseguiam nem olhar para ele. Então ele pega, desce, coloca um véu sobre o rosto, para que pudesse andar, sem ofuscar o olho das pessoas. Então ele andava, imagina um homem andando com um lenço, com um cobertor, com um avental, pela cidade. E o pessoal, lá vai Moisés, hein? O homem de Deus, o homem brilha. Ali entrava aqui, olha ali, Moisés está passando ali, o homem está brilhando, hein? Com véu, aquele véu ali na cara, é Moisés, está brilhando. A gente não está vendo por causa do véu. Ali entrava na tenda dele, olha lá, ele está brilhando, olha aquele homem, é um homem que brilha, estava com Deus, é um homem que brilha. Conhecido como um homem que brilha, estava brilhando. E aí a Bíblia fala que depois de um tempo, o brilho foi embora. Mas Moisés continuou usando o avental. Continuou usando o véu. Por quê? Porque ele se acostumou a ser chamado de homem que brilha. Ele gostou que os outros olhassem para ele e vissem que ele estava brilhando, mesmo ele não estando brilhando. Aí ele pecava assim, ele falou, não estou brilhando, mas ele colocava o véu sobre o rosto dele para andar entre as pessoas, e mesmo sem brilhar, as pessoas estavam olhando para ele falando, olha lá o homem brilhando, mas o brilho dele tinha ido há muito tempo atrás. Não se deixe enganar por rede social, por internet. Não se deixe se encontrar ou ser uma família que está nessa posição. Por quê? Porque ela perdeu uma moeda, mas as vizinhas não sabiam que ela tinha perdido. Os filhos, não sei se tinha, mas não sabia que estava perdido. Deixa calado, ninguém precisa saber. Eu não vou ficar fazendo nada, eu não vou fazer arrumação porque vão pensar que eu estou fazendo algo, revirando algo. Ninguém vai saber que eu perdi se eu ficar caladinho aqui, se eu pegar e colocar o véu. Vão pensar que eu estou brilhando, que está tudo certo na minha vida. Cuidado, porque às vezes o brilho já foi embora há muito tempo. E ao colocar o véu, você está se enganando, se mentindo e entrando numa espiral errada de comportamentos familiares, querendo transparecer para os outros aquilo que você não é, para manter uma aparência. Não ande por aí sem brilho, onde as pessoas acham que você tem brilho, quando o brilho já se foi embora. Então reconheça que você perdeu primeiro, para depois você entender onde você perdeu. Dentro da sua casa? Eu não quero véu na minha casa, eu não quero filtro de internet dentro da minha casa. A vizinhança vai achar, vai pensar, vão falar na igreja, vão falar, não interessa. O que você tem dentro da sua casa é o que tem de mais precioso. Não deixe que as intenções, que os parâmetros externos, até da igreja, atrapalhem você de consertar e achar aquilo que está perdido dentro da sua casa. Porque tem muita gente que tem medo. Ai, na igreja vão falar mal, vão pensar mal, e o pastor vai descobrir, e vai me disciplinar, e vai brigar, e não sei o quê. E a gente vive nisso, criando uma imagem para a igreja, o que os outros vão pensar, e a nossa casa está sendo destruída, está sem brilho, e a gente vem aqui, tudo brilhando, tudo maravilhoso, mas lá em casa foi embora o brilho há muito tempo atrás.
Encobrir é mais fácil que reconhecer, mas é o reconhecimento que traz a libertação. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus erros não prospera. Mas olha o que a continuação fala. Mas aquele que erra e confessa alcança misericórdia. Errou, caiu, perdeu, fez algo errado, confessa. Deus está aqui e Ele tem um braço misericordioso. Ele quer te abraçar e falar, não tem problema, só não erra de novo. Se arrepende aqui, porque eu vou te levantar. Eu vou fazer o seu rosto brilhar novamente. Mas reconheça que você perdeu. Confesse, se arrependa, que você vai alcançar a misericórdia que Deus tem para você. Reconheça que tem algo errado, que depois você vai entender onde está errado. Lição 4. Saiba onde procurar a solução. Isso aqui é tão importante quanto saber onde está o problema. Porque eu posso achar o problema aqui, mas onde é que eu vou resolver o problema? Eu vou resolver com paliativos, com alguém que não tem experiência, que não sabe para onde me guiar? Ela foi buscar na casa da vizinha? Ela foi no supermercado, na igreja, no shopping buscar moeda? Não. Ela foi na casa dela. Porque não adianta ela ir no trabalho, buscar aquilo que está perdido dentro da casa dela. Homens, não adianta a gente se enfiar no trabalho, porque no trabalho não existe a solução para aquilo que está perdido em casa. Se está perdido em casa, a gente não vai achar no trabalho, não vai achar no dinheiro, não vai achar na prostituição, não vai achar na droga, não vai achar no fundo de uma garrafa. Tem muita gente que foge, que busca refúgio, subterfúgio, fuga dos problemas de casa, mas você não vai achar na mesa de um bar, nem numa cama de motel, o problema é que existe dentro da sua casa. Se você perdeu dentro da sua casa, é na sua casa que você vai achar o que estava perdido. Isso aqui é um dos maiores problemas no casamento e em qualquer relacionamento. Se você for ver pessoas casadas que buscaram algum tipo de refúgio, de fuga, fora do casamento, na droga, na jogatina, na bebida, na prostituição, na pornografia, é porque estão fugindo de um problema dentro de casa. Só que não tem nada de errado ter problema dentro de casa. Eu tenho problema. Quem é que não tem problema dentro de casa? Atire a primeira pedra. Coisa que eu falo assim, quem tem problema dentro de casa, atire a primeira mulher. Ia voar a gente aqui, só que não faça isso. Estou brincando. De igual modo, atire a primeira... Quem nunca teve problema em casa, atire o primeiro marido. Aí ia voar mais ainda, porque a mulher tem mais força. Conheço. Todo mundo tem problema, gente. Só que onde é que a gente vai achar o problema que está em casa? É dentro de casa. Posso sugerir? É dentro desta casa, é dentro da casa de Deus. A casa de Deus é o lugar onde Ele restaura, onde Ele te ajuda a procurar as coisas que estão perdidas, onde Ele alinha a sua visão, a sua expectativa, é onde Ele te dá fé, sabedoria e conhecimento para você resolver problemas que nenhum psicólogo, que nenhum psiquiatra, nada contra. Eu acho que é necessário essas ajudas, mas tem hora, meu irmão, que só dentro da casa de Deus que a gente acha a solução, que a gente encontra, que a gente busca aquilo que está perdido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer achar aquilo que você se perdeu? Vá para a sua casa e busque na casa de Deus a solução daquilo que está perdido, que você vai encontrar aqui dentro. Não é lá fora. Homens, mulheres, meus amigos, ovelhas, queridos, não é na pornografia, não é na bebida, não vai. Isso é fuga. Você está fugindo do local. Se ela perdeu dentro da casa dela, ela não vai encontrar no shopping, comprando bolsas e sapatos. O problema de casa, que às vezes a carência que você tem, vai ter que ser resolvida dentro da sua casa. Mas eu tenho um problema na minha cama, no meu leito. Desculpa, eu estou falando aberto porque é para a família. Não é em cama de motel que você vai encontrar a solução para aquela que você tem dentro da sua casa. É lá dentro que você vai encontrar aquilo que você perdeu. Quantos estão entendendo isso? Acho que Deus está falando ao coração de gente. Deus está tratando a gente. Deus quer fortificar as casas aqui. Nós temos que buscar no local certo. Lição 5. Isso aqui é o que eu quero que você entenda. Talvez é o que amarra tudo. Acenda a luz. Não tenha medo da luz.
A palavra fala que, qual uma mulher que perdeu uma dracma dentro da sua casa? E aí, Jesus começa a citar quais são as atitudes que ela tem para achar aquilo que foi perdido. Qual dessas mulheres? Não, primeiro, acende uma candeia. Depois, ela varre a sujeira. Ela organiza para depois encontrar o que estava perdido. Isso aqui é uma atitude muito desconfortável, muito difícil para a gente. Porque quando você liga a luz, você descobre que tem sujeira em casa. Por isso que ela ligou. É uma casa que não tinha energia elétrica assim. Casas daquele tempo tinham janelas pequenas, porque era muito arenoso, muito árido, muita poeira. Então era coisa pequena, muito lúgubre, muito fechado. O que ela fez? Ela acendeu uma luz, uma lâmpada. Na verdade era um fogo, um candeeiro ali. Qual delas não acende? Mas quando ela acendeu, ela falou, meu Deus, agora que a luz veio, está tudo sujo aqui dentro de casa. Está tudo fora do lugar aqui dentro de casa. A moeda só volta quando a sujeira sai, mas a sujeira só sai quando a luz chega. A Bíblia fala que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Então a palavra de Deus que você tem aqui é a luz que precisa iluminar dentro da sua casa. Mas olha, a Bíblia também fala que os nossos olhos são o candeeiro da nossa alma, ou seja, do nosso corpo. O homem tem como candeeiro do seu corpo o seu olho. Se a gente não está aqui na palavra de Deus, olhando ela, a gente fica cego e a gente não consegue ver as sujeiras que aparecem dentro da nossa casa. E quando a gente não vê, a gente se distancia da Bíblia. E quando a gente se distancia da Bíblia, não há mais luz. E quando não há mais luz, a gente não consegue mais discernir se há ou não há sujeira dentro de casa. É por isso que quando nós andamos com pessoas que não são crentes, que não professam a nossa fé, nada contra, você pode ter amigos, mas meu amigo, conforme você vai andando com pessoas que não te levam aos pés de Deus, eles vão te levar para a escuridão. E quando você está no escuro, você vai cometer pecados e erros que você acha que não é pecado e erro. Mas o que tem de errado? Para você nada. Por quê? Porque já está tudo escuro. Você não consegue mais ver sujeira. Quando tem luz, a gente enxerga o que há de errado e de sujo dentro da nossa casa. Traga a luz para a sua casa. Traga a presença de Deus para a sua casa. Leia a Bíblia dentro da sua casa. Cante hinos. Assista pelo online. Isso aqui você está dentro da sua casa, vendo o culto. Isso aqui é um farol. Isso aqui é uma luz que está iluminando a sua casa. E Deus está pregando e está iluminando agora. E você está começando a ver, meu Deus, que interessante, a palavra está entrando no meu celular, no meu tablet, no meu Smart TV, e eu estou vendo ela está iluminando a minha casa, enquanto o pastor fala, na verdade é Deus falando para você através da minha boca, a sua casa está sendo iluminada, e você está começando a pensar em um monte de sujeira que existe, que você precisa limpar. É assim que acontece, é natural. Traga a luz, que a luz vai denotar e denunciar a sujeira. E quando você vê onde está a sujeira, aí você pode começar a encontrar por que você tem que limpar primeiro. Deixa a luz da palavra e do evangelho entrar na sua casa. E são 6. Estou quase no final. Tire de casa o que não deve estar lá. Então, a mulher, ela acende. Ok? Ela tinha perdido uma moeda. Então, ela acende a luz, e quando ela acende a luz, ela vê que está tudo sujo. Mas é interessante, por que ela perdeu a moeda? Primeiro, porque estava escuro? É uma opção. Mas eu vou te dar uma outra sugestão. Porque estava tudo bagunçado. Estava tudo revirado. As coisas na casa não estavam nos lugares devidos que deveriam estar. Então, provavelmente, ela deixou algo, aí veio poeira, veio algo por cima em um livro e caiu e veio para cá. Por quê? Porque a casa estava bagunçada. Não dá para encontrar moeda com muita sujeira, com tudo jogado de um lado para o outro, com tudo de cabeça para baixo, dentro da sua casa. Sabe por que nós nunca conseguimos achar valores às vezes perdidos dentro da nossa casa? Porque o nosso foco, quando a gente perde, é encontrar diretamente. E deixa eu explicar isso para você. Não tem nada de errado em encontrar. Só que essa mulher, para encontrar o que ela perdeu, ela não foi tateando no escuro. Ela não foi esfregando nos cantos para ver onde estava a moeda. Não. O que ela fez? Existe um processo até eu encontrar lá. Primeiro eu tenho que ligar a luz para ver onde é que está a sujeira. Depois de ver a sujeira, eu tenho que pegar algo para varrer, uma vassoura, uma pá. Sujeira se limpa para fora de casa, não se bota para baixo do tapete. Senão você não pode encontrar. Quem sabe a moeda está debaixo do tapete, onde você está entulhando tudo aquilo que não presta, que você não quer tratar dentro da sua casa.
Meu Deus, sinta a presença do Senhor aqui. Então a gente às vezes tem um foco em querer resolver de maneira simplória o problema. Então vamos sentar, vamos resolver o problema que a gente bateu boca. Mas por que bateu boca? Por que chegou nesse nível? Então acende a luz e começa a limpar. Eu entendo que Deus permite a gente perder coisas dentro da nossa casa que não é para a gente simplesmente encontrar. Ele quer que primeiro a gente comece a organizar as coisas dentro de casa. Perdeu, calma, não vai tateando, querendo encontrar de qualquer maneira, não. Liga a luz primeiro, André. Arruma as coisas que estão erradas primeiro. Você não vai encontrar um valor perdido na sua casa se você primeiro não organizar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Essa mulher fez isso. Ela pegou uma vassoura, ela começou a varrer, e enquanto ela varria, ela ia organizando as coisas dentro da casa dela. Você não vai encontrar o que você perdeu se primeiro você não organizar as coisas que estão fora do lugar dentro da sua casa. Liga a luz. Bota para fora o que tem que sair. Não bota para baixo do tapete. Não, deixa aqui, não está tão sujo assim, não. Dá para ver, não dá. Coloque, varre, limpe, coloque tudo que não presta para fora da sua casa. Só assim você terá clareza para entender onde a moeda possa estar. Então, a prioridade de Deus nisso não é que a gente encontre rápido a moeda, é que a gente passe pelo processo que Ele tem preparado. Por quê? Porque Ele deixa a gente perder isso aqui para a gente descobrir que a gente tem outra coisa errada, que a gente tem outra coisa que não está funcionando, que tem outra coisa que não está se encaixando. É por isso que às vezes Ele permite que a gente passe por toda essa situação. Deus está falando nos nossos corações. Deus está aqui nesse lugar. Ele está colocando tudo que tem de sujo para fora. Ele está trazendo luz. Ele está organizando a casa dele. Ele está organizando o corpo dele. Nós somos a noiva de Cristo. Nós moramos, coabitamos com Jesus nesse sentido de estar dentro de uma casa vivenciando. Essa é a alegoria que a Bíblia nos mostra. E ele está falando, noiva, está na hora da gente varrer, está na hora de colocar para fora coisas sujeiras, está na hora da gente arrumar a casa que está muito desorganizada. Por quê? Porque é nesse tempo que eu vou encontrar e descobrir coisas perdidas que vocês acham que vocês não tinham. Vocês vão começar a descobrir dons, talentos, chamado, potencial que vocês sabiam nem existia. É porque está muito escondido debaixo da sujeira e da bagunça dessa casa. Eu vou levantar a minha igreja e a minha casa e o diabo não vai prevalecer e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está na hora da faxina, igreja. Está na hora da faxina. Faxina pesada. Faxina de obra. Por isso, ponto 1, valorize o que você tem. Ponto 2, valorize enquanto você tem, que é tão importante quanto. 3, reconheça onde você perdeu. 4, saiba onde procurar a solução. 5, acenda a luz. 6, tire de casa o que não deve estar lá, coloca para fora. E 7, para a gente poder fechar, festeje as vitórias que Deus te dá. Né? Essa parte é boa. Festeje as vitórias que Deus te dá. Mas pastor, não resolveu tudo ainda não, ainda estou com muito problema dentro de casa. Mas se resolver alguma coisa, já está melhor do que antes. Festeje isso, glorifique a Deus, venha para a igreja, dá uma festa. Aí sim, chama os vizinhos, não chama para reclamar não. Não chama o pessoal do condomínio para dentro da sua casa e fala, meu marido, não sei o quê. Não chama, não vai para o futebol, para o churrasco dos amigos, falar mal da sua mulher, não. Trata isso dentro de casa. Quando você estiver com eles para fazer festa, churrasco, você vai falar, olha o milagre que eu fiz. Eu encontrei um valor, eu encontrei algo perdido, eu encontrei algo grande e precioso dentro da minha casa. Meus filhos são preciosos, a minha mulher é preciosa. Convide e se abra para as pessoas para festejar. Se quer reclamar para alguém, reclame para Deus, Ele aguenta. Ele é um bom ombro para você reclamar. Pode até faltar ombro amigo na terra, nunca vai te faltar ombro amigo no céu. Em qualquer momento que você tiver dificuldade, Deus está lá para te ajudar e ajudar a limpar, limpar a sua casa e encontrar aquilo que estava perdido. Ela, quando encontrou a moeda, ela comemorou. E você percebeu que nas 3 parábolas tem festa no final? Não é lindo isso? Quando ele encontrou a ovelha perdida, o pastor, ele fez festa.
Quando ela encontrou a dracma perdida, chamou os amigos e fez festa. Quando o filho voltou para casa, o que ele falou? Bota o boi para assar, o meu filho chegou, vamos fazer festa. Você está entendendo, não? O que Deus está falando para Jesus? Eu posso profetizar o que Jesus está falando aqui para você? Não interessa se você perdeu 1%, se você perdeu 10%, se você perdeu metade daquilo que você tinha, ou até tudo, porque eu conversei com pessoas essa semana da nossa igreja e falou, pastor, eu perdi tudo que eu tinha, não importa se foi 1%, 10%, 50%, tudo, no final vai ter festa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.